Bom dia, pessoal. Nós estamos falando sobre a bênção e a maldição. Aí ele fala, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir de outros deuses que não conhecem. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Sobre a bênção e a maldição que foi colocada diante do homem, ou seja, a oportunidade que Deus deu. No livro de Joel, eu vou estar lendo um trecho da Bíblia aqui para vocês, fala assim no livro de Joel, no capítulo 1, a carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. A Bíblia fala, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Por que a Bíblia fala assim, filho de Joel, Joel, filho de Petuel? É para identificar o que é a pessoa, para que não fique margem de dúvida. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias ou no dia de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia está mandando que seja passado de geração em geração, de pai para filho, do mais velho até o mais novo, os mandamentos de Deus, ou seja, a obediência. Aí ele fala, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, o que um deixava, o outro vinha e destruía. Houve uma grande destruição nessa época. Houve uma grande miséria, muita fome, muita miséria, muita destruição nessa época aqui. E esses gafanhotos que a Bíblia fala que são demônios. É o exército do inferno. São demônios que só podem ser contidos pelo Espírito Santo, por mais ninguém. Então, quando Deus fala basta, basta. Quando não basta, não basta. Então, pessoal, a Bíblia está falando aqui que houve um período de destruição, mas muita destruição, que Deus chamou o povo, chamava o povo e tem chamado para o arrependimento. Para que o povo viesse a se voltar a fim de evitar a destruição total. Porque João, na ilha de Patmos, teve a revelação. João, Daniel, eles tiveram uma revelação de Deus sobre os últimos dias. E não tem previsão boa nenhuma. Não tem nenhuma previsão boa. Por quê? Porque as forças do inferno, elas têm saído para o mundo afora para destruir tudo. Para destruir tudo. Olha o que fala aqui. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos,
todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Então isso é um exército muito bem organizado do inferno que sai contra a vida do ser humano para causar todo tipo de destruição. Então, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui recente. Vou dar um exemplo recente que aconteceu há mais ou menos 5, 6 anos atrás. 5 anos. O exemplo da pandemia da coronavírus. Eu não sei se vocês perceberam, se o mundo percebeu, mas percebeu que depois do evento da coronavírus, o mundo nunca mais foi o mesmo. As pessoas nunca mais foram as mesmas. Então, não é exatamente essa mensagem que a gente leu aqui? Fala assim, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão, vinha de tudo quanto é canto. E não foi só numa parte, foi nos 4 cantos dessa terra. Então passou destruindo tudo. É mais ou menos isso que aconteceu aqui nessa época. Mais ou menos isso aqui que aconteceu nessa época de Joel aqui. Então é sobre isso que a gente está falando. Que Deus tem chamado o povo a um arrependimento. Mas de lá para cá, não parece que o povo, que o mundo ficou mais desenfreado? O ser humano ficou mais desenfreado? Aquela quarentena que o povo sofreu, depois que foi liberado, o mundo voltou com mais força ainda. Voltou com mais força ainda. Ou seja, são os gafanhotos que estão soltos. Esses gafanhotos que estão soltos no mundo afora. Então, causando desequilíbrio, destruição para tudo quanto é lado. E só tem um que pode parar essa destruição toda que o mundo está vivendo e que ainda vai viver. É o Espírito Santo. É ele que detém as forças do inferno de tomar conta dessa terra e fazer essa terra virar o que só Deus tem misericórdia. Então, quando a gente se fala de fidelidade a Deus, quando a gente fala do dízimo com as pessoas acham que é dinheiro. Não, dízimo é fidelidade. Dízimo é entrega para Deus. Dízimo é vida no altar. Dízimo é se tornar para Deus para que ele venha se tornar também para a pessoa. Porque imagina se o mundo se voltasse para Deus, teria equilíbrio. Mas o mundo não vai fazer isso. Então Deus está chamando, Deus está convidando a um arrependimento. Então o diabo, ele tem se levantado dos 4 cantos dessa terra, só não vê quem não quer. Que essa destruição que está falando aqui, esse gafanhoto, que um deixa, o outro vem atrás destruindo. Então quando a gente fala de dízimo, é para botar um fim nessa maldição, uma maldição que vem passando de geração em geração, de pai para filho, que vem destruindo, que está acabando com tudo. Então essa é a força que tem o dízimo, porque o dízimo é Deus. Então nós estamos falando disso. Hoje eu estou falando sobre a força do dízimo. A força que tem a sociedade que o ser humano faz com Deus. Então ela freia o inferno. A fidelidade freia o inferno. Olha o que a Bíblia fala. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens.
Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Então isso aqui é muito forte, pessoal. Isso aqui é muito forte. Então nós estamos falando da bênção e maldição sobre a fidelidade a Deus. Porque toda maldição do inferno pode ter um fim, mas ela só vai ter um fim quando Deus é colocado em primeiro lugar. Que não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Depois dessa... o mundo ainda não esqueceu da pandemia que teve 5 anos atrás agora. É pouco tempo. E só Deus sabe o que está vindo pela frente. Eu pergunto, você está preparado? Você está preparado para enfrentar o que está para chegar por aí? Porque olha o terror que foi essa pandemia da coronavírus. Olha a destruição que foi. Olha o que o inferno faz. Isso é o inferno, é a ação do inferno na Terra. É sobre isso que nós estamos falando, pessoal. A gente não está falando sobre dinheiro, a gente está falando sobre fidelidade a Deus, sobre colocar Deus na frente, porque se Ele estiver na frente, Ele vai te proteger. Se Ele não estiver na frente, você está perdido. Se Ele não estiver na frente, você vai estar perdido. Não tem ninguém, não tem um escudo, não tem nada para te proteger. Então, não é sobre dinheiro, é sobre priorizar Deus, sobre se voltar para Deus, sobre se arrepender, sobre se batizar nas águas, sobre se entregar para Deus, sobre buscar essa proteção dele, porque você não consegue virar na frente, mas já está tudo escrito e não volta mais atrás. Entendeu, pessoal? Não tem volta, já está escrito e não tem volta. Então, leia aí o livro de Joel, capítulo 1, 2 até o 3, e medita no que você está ouvindo. Medita no que você está ouvindo. A força que tem a fidelidade com Deus, a força que tem a fidelidade com Deus, a força que a pessoa vai passar a ter é invisível. Você não vai ver, mas você vai perceber que você já não vai estar mais sozinho. Tá bom, pessoal? Então tá, meu Deus abençoe essa pessoa que está ouvindo essa mensagem aí, Senhor. Abra o entendimento dela. Fala com ela. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a paz não só hoje, mas amanhã para todo sempre. Fique com Deus, pessoal. Deus abençoe.